A maior promessa de Deus. Essa é a palavra de força e coragem que nós vamos iniciar essa semana. Eu estou fazendo aqui, ao vivo, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mombaça, no estado do Ceará. E como vocês veem, a alegria é muito grande. E eu queria que você deixasse o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se essa palavra fizer sentido para você, ao final, você compartilha com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Tenho certeza que essa palavra de hoje vai levantar muitas vidas. Aqui que estão presenciais, vidas que estão presentes aqui em Mombaça, no Ceará, e também vidas que vão acompanhar nos 4 cantos da terra essa palavra de força e coragem. Vamos para a mensagem de hoje. A maior promessa de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 9, do 13 ao 14. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora muito. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra de hoje, nós vamos falar em 3 pontos muito simples e fáceis de nós entendermos, porque essas palavras têm se atualizado em nossas vidas de uma maneira muito forte. Essa é a segunda leitura da liturgia deste segundo domingo do Advento. Primeiro ponto, versículo 8. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que nós concluímos com isso? Primeiro ponto, o tempo de Deus é perfeito. Sim, o tempo de Deus é perfeito. Quanto mais jovens nós somos, quem aqui tem de 15 anos abaixo, levante a mão. Quem tem 15 anos abaixo, levante a mão assim bem alto para eu localizar aqui. Ótimo. Quem tem de 25 abaixo, levante a mão aí. Muita gente. Olha, quanto mais jovens nós somos, mais precipitados e apressados também. É ou não é? E eu pergunto que quem tem de 40 anos para cima, levante a mão. É assim ou não é? Quando a gente dá uma olhada para trás, a gente diz assim: eu me apressei demais em alguns momentos. Mas com a maturidade nós aprendemos que nem tudo é para ontem. Quanto mais jovem nós somos, quando é isso aqui, até um sanduíche que a gente vai comer, olha, vai demorar um pouquinho, é para ontem que eu quero esse sanduíche. Mas quando a maturidade vem, nós percebemos que nem tudo na vida é para ontem. E que às vezes esperar não significa demora, mas esperar significa qualidade. E a maturidade vai fazendo a gente perceber que qualidade é bem melhor do que quantidade. E é isso que nós precisamos aprender nessa palavra de hoje, sabe? Mesmo assim, por mais maturidade que tenhamos, nós não conseguiremos entender claramente o tempo de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus ainda é mais complicado a gente entender do que a maturidade. Por isso que às vezes quando um jovem conversa com alguém mais idoso, ele diz assim: eu não entendo por quê. Eu estou apressado e meu avô está devagar, meu pai está pedindo calma, mas eu quero fazer muitas coisas. Imagine com Deus, porque talvez seu pai tenha 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas e Deus? Sabe quem é Deus? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Olha que forte. Ele é aquele que é, que era e que há de vir.
Ele é o Senhor do tempo. A gente escuta isso muito bem na vigília pascal, né? Ele é o Senhor do tempo. E é interessante que, tanto é que o aparente mal de hoje será o grande bem de amanhã. O aparente mal que nós vivemos hoje será o grande bem que nós viveremos amanhã. Querem um exemplo disso? E é importante a gente entender que o tempo de Deus é perfeito, porque, vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já foi perseguido alguma vez na vida? Levante a mão. Perseguição. Quem já sofreu com perseguição? Levante a mão. Pois ó, a perseguição de hoje, ela é a fortaleza de amanhã. Quer ser forte? Então não peça fortaleza a Deus. Porque se você pedir fortaleza a Deus, uma coisa que vai vir para você é perseguição. Porque normalmente os perseguidos são fortes. Eles criam nele uma têmpera para aguentar a perseguição, para suportar a perseguição e para vencer a perseguição. Então, o mal, uma perseguição, é muito ruim ser perseguido, é ou não? É muito ruim ser perseguido, mas ela tem um salário, ela tem um preço, que é o dom da fortaleza em nós. Quer outro exemplo simples? O medo de hoje é a coragem de amanhã. Quanto mais medo você tem, e esse medo, você não permite que o medo te paralise, mas quando você enfrenta o medo, e quando você vence o medo, o que é que você cria em si? Coragem. Da próxima vez você já vem com o quê? Com coragem, não tem mais medo. Então o medo de hoje é a coragem de amanhã. Outro exemplo. Quem aqui já ficou doente aqui? Levante a mão. Quem já teve medo? Levante a mão. Eu acho que o medo ganhou da doença. Olha, a doença de hoje é a cura de amanhã. É a fé fortalecida de amanhã, por exemplo. Quantas pessoas que ao enfrentarem uma enfermidade encontraram cura, restauração e principalmente fé. Tem gente que chega para os outros, quem já enfrentou doença, quem já foi curado, chega para a pessoa e diz assim: ei, eu passei por isso. É assim ou não? Já passei por isso e venci. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus que você também vai vencer. Tem gente, por isso que é bom quando a gente estiver doente receber alguém que foi curado. Porque alguém que nunca ficou doente faz assim: coitado, mas, meu Deus, e vai morrer. Vocês conhecem gente assim, não? Você estava doente, já com medo de morrer. A pessoa chegou para lhe visitar, você já tem certeza que a próxima visita vai ser a funerária, né? Você já fica certo disso. Mas recebe a visita de quem ficou doente, gravemente, já foi curado. Recebe a visita de quem foi para a UTI, viu a morte chegar, mas saiu de lá e diz assim: eu venci a doença. Essa pessoa olha para você e diz: é só isso que você está passando? Aí eu passei muito pior. Muito pior do que isso, venci. Ou seja, a doença de ontem é a fé que vai vir amanhã. Lembra de uma frase? Uma frase dos combatentes. De um mal aparente. Alguém sabe o resto? De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Grava essa palavra de hoje. Se você gravar essa palavra, você já saiu com uma coisa muito forte para a tua vida. De um mal aparente, Deus sempre, sempre, sempre vai tirar o quê? Um bem permanente. É forte demais isso. E vem a segunda parte dessa palavra, para você entender. Concluindo a primeira parte. Lembra que foi que eu disse que é a primeira parte? O tempo de Deus é perfeito. Por isso, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Entendeu agora? Porque o tempo de Deus, Deus é o Senhor do tempo. E às vezes nós não conseguimos perceber pela nossa pressa, pela nossa ansiedade. Às vezes a gente perde a qualidade. Por isso, espera em Deus. Espera em Deus. Segunda coisa, versículo 9. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Quantas vezes você achou que Deus estava demorando, hein? Eu já achei. Em vários momentos da minha vida eu achei que estava demorando. Eu tive que trabalhar em mim o quê? A espera. A paciência. E ele diz: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, ele quer que todos venham a converter-se. Segundo ponto, Deus não demora. Ele capricha. Diga a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus não demora. Ele capricha.
Nós temos um problema muito grave em acreditar em promessas. Nós temos, todos nós temos uma treta. Nós temos um atrito com promessas. Todos nós. Porque nós fomos treinados a ter isso desde a nossa infância. Quer um exemplo simples? Quando você é criança, o pai promete, ó, eu prometo isso aqui para você. Ele promete coisas que nunca cumpriu. Você é adulto hoje e nunca recebeu aquela promessa. Se você se comportar, né? Aí vai ter isso daqui. Nunca chegou. Alguém já passou por isso alguma vez? Não. Os pais, olha, se você fizer isso, vai. Não, não é agora. Aí depois quando você fizer, eu fiz. Aí Deus, não é dessa vez não, é na próxima. Né? Então a gente foi treinado que promessa é feita para não ser cumprido. Porque nossos pais não cumpriram. Sabe o que mais? Quando você vai ficando jovem, aí começa a namorar. Aí começa a namorar, primeiro amor, primeira paixão. Aí o que é que diz? Olha, eu vou amar você para sempre. Todo mundo está rindo, né? Porque muita gente passou por isso. Olha, eu prometo amor eterno. E aí não demorou um mês. Que foi aquele amor? Não, se desgastou. Tem deles que duram um ano. Aí depois, não, é porque eu abusei. Joguei. Acontece isso ou não? Então, aí quando a gente já foi mal treinado na infância a não acreditar em promessa por causa dos pais. Aí depois quando começa a namorar, a gente também não acredita em promessa por causa do namorado e da namorada. Aí quando a gente fica adulto e se casa, aí resolve, né, Geraldinho? Não, porque no casamento é assim, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Como é, Padre Roberto? O resto, na alegria e na tristeza. Na saúde, na doença. Na riqueza. É. Aí, o que acontece? Aí depois vem infidelidade. Tem isso ou não? Aí depois vem traição. Aí foi que você entendeu? Ora, quando eu era criança, meus pais não cumpriram promessa. Quando eu fiquei jovem, meu namorado, minha namorada não cumpriu promessas. Eu fiquei adulto, né? Meu esposo, minha esposa não cumpriu promessas. E aí eu nem vou continuar mais, né? Porque a gente escuta a promessa de quem vende, né? Promessa de quem faz e aí não é. Você vai comprar um negócio, o que é isso daqui? É o melhor que existe no mundo. Aí quando você chega uma semana, quebra. Por isso, meu irmão, minha irmã, por tudo isso nós temos problemas com promessas. Mas Deus é fiel em suas promessas. Repita isso. Deus é fiel. E agora, nesse momento em nossa vida, nós precisamos purificar. Saber que Deus é fiel nas promessas. Agora, tem um ponto interessante. Só que é no tempo dele. Qual foi o primeiro ponto que eu falei dessa palavra de hoje? O tempo de Deus é... Então, Deus é fiel às promessas. Só que a promessa só se cumpre no tempo perfeito de Deus. E não no nosso tempo. As promessas de Deus vão se cumprir no tempo dele, porque ele sabe qual é o melhor. Ele é o Senhor do tempo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É aquele que era antes que todas as coisas existissem. É aquele que é hoje, existindo as coisas. É aquele que será e que virá. Então Deus sabe o momento certo. Nós não conseguimos perceber. Nós não enxergamos isso. Então a promessa de Deus se cumpre no tempo certo, no tempo perfeito. Não tem nem antes nem depois. Tem gente que diz assim: ah, se eu tivesse... Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, se eu tivesse conhecido os combatentes antes, eu não tinha feito muita coisa errada. Ei, você conheceu agora, porque agora era o tempo. Agora era o tempo de você ser combatente. Era no meio de uma pandemia que Deus queria levantar fortes e valentes guerreiros. Era no meio de uma pandemia que Deus queria que levantassem faróis que iluminassem os quatro cantos da terra. No momento onde as pessoas estavam perdendo a esperança, Deus queria levantar luzes em meio às trevas. Para que ele ia acender um monte de farol quando estava tudo claro? Tinha que acender a luz quando estava tudo escuro. Então o tempo de Deus, não adianta lamentar. Por que eu não conheci antes? Porque agora é no momento. Bata no peito e diga assim: agora é o meu momento. Agora é o meu momento. É importante a gente saber disso, sabe? Por isso, meu irmão, Deus não demora. Ele tem usado de paciência conosco. Vocês ouviram da palavra? Pois Ele não deseja que ninguém se perca. Todas as promessas que Deus tem para ti irão se cumprir. Todas. Eu digo isso olhando no seu olho. Todas. Sabe o que é todas? Perceba que Jesus, mesmo na cruz e nos sofrimentos, Ele diz: para que todas as promessas sejam cumpridas.
para que todas as profecias sejam cumpridas. Então todas as promessas que Deus tem para ti, elas irão se cumprir. O problema é que a gente dá ouvidos à macumba, à inveja, a gente dá ouvido à maldição, à praga, a gente acredita em tudo. Ei, colocaram uma maldição na tua casa, e você, meu Deus, você acredita em tudo. Eu não estou dizendo que não exista, não, existe sim. É verdade que as pessoas fazem isso, é verdade que as pessoas fazem isso, é verdade. Mas o que eu estou dizendo que não é verdade é que isso vai ter poder sobre você. Porque Deus tem promessas maiores do que isso para você. Mas o que vai ter força? Todos os dias tem. Quem assiste desenho, já assistiu desenho, vê que tem um momento que tem um anjinho aqui no ouvido da gente e tem um capetinha no outro lado do ouvido, né? Falando. E aí eu pergunto, quem vence? O anjinho ou o capetinha? Quem é que vocês acham que vence? Depende. Eu sei que vocês querem que seja um anjinho, mas depende. Quem vence é a quem você dá ouvidos. Quem vai vencer é quem você vai dar ouvidos. Se você der ouvidos ao capetinho, quem vence é ele. Se você der ouvidos ao anjinho, quem vence é ele. Então isso é uma escolha sua. A quem você dá ouvidos? Meu irmão, tem um si. Eu esqueci de dizer isso. Todas as promessas que Deus tem para ti irão se cumprir. Se o quê? Se você for fiel aos seus princípios. Caso contrário, você não alcançará as promessas e vai se perder. Porque afinal, Ele é o caminho. Quantas pessoas boas a gente olha e diz assim, fulano era uma pessoa tão boa e se perdeu. Era uma pessoa tão inteligente e se perdeu. Tinha tudo para vencer na vida e se perdeu. Vocês conhecem pessoas assim ou não? Mas se perdeu. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Então, meu irmão, fulano era tão inteligente, mas se perdeu. Se você for fiel aos princípios, você vai alcançar as promessas. Mas quem não é fiel aos princípios, perde as promessas. A graça vem, mas ele não recebe. Tem que haver a fidelidade aos princípios. Eu preciso andar no caminho. E isso daqui é uma coisa muito forte que eu preciso dizer para você. Ei, não se perca. Diz a pessoa que está perto de você, diz assim, ei, dá um grito, vai para ele acordar, para dar um surge assim. Não se perca. Diga, Deus não demora. Ele capricha. Então olha, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o tema dessa palavra de força e coragem de hoje. A maior promessa de Deus. Querem saber qual é a maior promessa de Deus? Versículo 13. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Sabe qual é a maior promessa de Deus para você? Novos céus e uma nova terra. Essa é a palavra de Deus, sabe? Ela tem muitas promessas. São centenas de promessas que Deus tem para você. Mas a maior promessa de Deus são novos céus e uma nova terra. Sabe? A maior herança de todas é a vida eterna. Mas uma vida eterna não é só lá no céu, ela começa aqui. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que não vive nada nesse mundo que diz assim, quando eu morrer eu vou ser feliz lá no céu. E eu fico perguntando, será que vai? Né? Quando eu morrer, e muita gente de igreja, religiosa, consagradas. Não, eu vou ser lá no céu. Ei, lá no céu, calma aí, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é muito forte para a gente refletir. A maior herança é a vida eterna que começa aqui. Por exemplo, tem pais que são tão ricos. Eu estava conversando hoje com meu sogro. Estava trazendo ele e ele estava conversando. Ele tem 91 anos. Ele conhece um monte de gente. E aí ele falando, fulano, seu Chico, fulano, ele está vivo, ele morreu. Todo mundo que eu perguntei tinha morrido, né? Fulano, morreu. Eu disse, como é que está a família? Toda intrigada. Eu disse, o que foi? Eles brigando pela herança. Os irmãos não falam com o irmão, os filhos não falam com a mãe, porque está tudo brigando pela herança. E aí, na hora que ele falou isso, eu refleti. Tem pais que são tão pobres que só deixam dinheiro para os seus filhos. Tem pais que são tão pobres que só deixam dinheiro para os seus filhos.
Grande coisa. Grande herança. Irmãos intrigados. Dinheiro serve para quê? Eu só pergunto assim, serve para quê o dinheiro desse? Não tem aliança com ninguém. Perdeu até o elo familiar. Para que serviu todo esse dinheiro? Trabalhou tantos anos para deixar só intriga, só divisão. E eu digo isso enquanto vocês estão vivos. Porque essa pergunta eu poderia fazer, o pai, mas está morto. Mas assim, do que adiantou tanto esforço, juntar tanto, adquirir tanto patrimônio e deixou só intriga com os teus filhos? Deixou só divisão? Então reflita comigo. Sabe, meu irmão, filhos sem aliança, vida infeliz, vida vazia, é só o que tem por aí. Nós devemos deixar os nossos filhos uma vida plena e feliz. Quando eu dizia para vocês que os novos céus e a nova terra, que a vida eterna começa aqui, é porque começa aqui com uma vida plena e feliz. E vida plena e feliz não é só vir para a igreja. Tem um monte de gente que vem para a igreja e é infeliz. É preciso haver uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Uma vida plena e feliz é uma vida que eu mergulho na minha vida espiritual e que ela transborda para as outras áreas da minha vida. A minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida financeira, sabe? A minha vida emocional, afetiva, na minha sexualidade, na minha vida física. Ou seja, ela precisa transbordar. A minha oração, ela deve transbordar nas outras áreas. Aí eu vou ter uma vida plena e o quê? E feliz. Então essa é a grande herança, sabe? Esforçai-vos pelo céu. E como que eu me esforço pelo céu? Construindo aqui uma vida plena e feliz. Este é o nosso maior legado. Porque aí quando você deixar isso, você vai deixar o quê? Você vai deixar a maior herança para os seus filhos. Eu aprendi com meu pai e minha mãe a aliança. É simples. Começa por isso. Começa pelo casamento, né, Débora? Cadê Débora? Está aí escondida ali? Débora veio, gente, ó. Vem cá, Débora, para o pessoal ver você aí, ó. Fica aqui em cima aqui, para o pessoal ver. Olha aí. Vem, Débora. Ela fica com vergonha, mas... né? A maior herança que nós deixamos para os nossos filhos, e eu segurei na mão dela na hora que ela ia fugir, né? E a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos começa a partir do nosso casamento. A aliança verdadeira, não é quem usa aliança no dedo. É quando existe aliança de propósitos. E eu posso deixar para os meus filhos o quê? Algo muito maior do que dinheiro. Posso deixar dinheiro também, claro, mas só isso não resolve. Eu preciso deixar isso daqui. Onde foi que você aprendeu isso? Ah, eu aprendi com meu pai. Aprendi com minha mãe. Eu aprendi que a aliança não se quebra. Agora, se papai e mamãe só ensinam traição em casa, o que ele vai entender? Ele vai trair o irmão dele. Ele vai trair a irmã dele. Ele vai trair a mãe dele. Por isso que eu dizia para vocês, intrigas, né? Os filhos intrigados com as mães. Mas o pai ensinou, porque ele quebrava a aliança toda a vida. O menino cresceu vendo, ó, minha mãe é feita para ser traída. Pode ser o contrário também, mas na maioria dos casos é o homem, né? Sim ou não? É. Então eu quero falar para vocês uma coisa muito forte. Isso daqui, ó, aliança. Que essa aliança começa daqui, do casamento, e aí transborda para os filhos. E aí transborda para quem está ao redor. E a gente vai criando o quê? Uma grande onda de bênçãos. De gente feliz. Feliz não é porque tem muito, mas é feliz com o que tem. E tudo que tem é muito pleno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diga assim: eu confio nas promessas do Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu quero uma vida plena e feliz. Eu quero uma vida plena e feliz. Eu quero o céu. Eu quero o céu. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E a gente fica feliz quando está no caminho. Quando a gente diz assim: Maria Clara, Mateus, o que vocês querem? Né? Aí a gente tem uma brincadeira, por exemplo, Mateus brinca comigo, ele diz assim: papai, eu amo muito o senhor, meus filhos, mas eu te amo muito mais do que você me ama.
eu que amo muito mais que o senhor. Eu disse, não, filho, eu que amo mais, eu amo mais, eu sou seu pai, eu amo mais que você. Ele disse, eu te amo do tanto do amor de Deus, reage agora. Ganhei. Ele diz desse jeito. Então, sabe, aí você se alegra porque você vê que em pequenos detalhes desses, a criança entendeu tudo. Está lá com 5 anos e ele diz assim, qual é o maior amor que existe? O amor de Deus. E aí você não mendiga amor de namorada, de namorado, de pai, de mãe, de esposa, porque você está pleno. Você sabe o que é maior. Ei, se você não está me amando, eu tenho um amor que é maior do que o teu. E você já não mendiga mais, você não se submete mais, você já não entra num relacionamento abusivo. Entende? Então, esse daqui é o grande diferencial. Qual é o legado que nós podemos deixar ao nosso filho? Quando Maria Clara diz, o que, é que você mais quer? Ir para o céu. O que é que você mais quer? Eu quero ir para o céu. Então, mas isso começa num transbordar da nossa aliança. Você vai espalhando, você vai espalhando. E aí eu digo para vocês, Geraldinho, mas lá na minha casa, sou só eu, só isso. Simples. Tem um segredo muito forte. Tem uma vida plena e feliz. Que seu esposo pode... a pior pessoa do mundo. Sua esposa pode ser a pior pessoa do mundo, mas ela vai entrar nesse mover por uma coisa, nem que seja por inveja. Estou dizendo que é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque todo mundo quer ir para o time que está ganhando. Todo mundo quer estar no lugar. É simples, você coloca aqui uma barraca de cachorro-quente, e essa barraca de cachorro-quente faz o maior sucesso. Daqui a 15 dias o cara coloca outra barraca do lado da sua. Por quê? Porque está dando certo. Então, se sua vida, você que vem à igreja, se sua vida começa a dar certo, seu esposo diz, eu preciso saber o que é que ela tem, porque tem um segredo, e eu preciso ir nesse negócio que dá certo. Agora, você vem para a igreja, sua vida é pior, você está ficando mais feia cada dia, você está ficando mais triste cada dia, você está ficando mais acabado cada dia. Ei, vida plena aí, feliz, o céu a gente constrói aqui já. E aí sim, nós vamos poder ter acesso aos novos céus e à nova terra. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E eu quero te fazer um convite. Todos os dias, meio-dia em ponto, eu rezo aqui no YouTube e no Instagram o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem. Amém.